E aí, bora mergulhar fundo no que faz um amontoado de gente virar uma equipe que entrega resultado de verdade? Pensa nisso aqui como um manual, um passo a passo para construir um time de alta performance. E para a gente começar, já fica a pergunta que pode mudar o jogo. O que a gente tem hoje na empresa? É uma equipe ou é só um grupo de pessoas que trabalham no mesmo lugar? Parece detalhe, mas a diferença é gigante. E a gente vai desvendar isso agora. Então, o nosso papo vai ser o seguinte. Primeiro, por que essa história de equipe é tão importante? Depois, vamos cravar a diferença entre grupo e equipe. Aí, a gente entra nas estruturas e métricas que sustentam tudo e, para fechar com chave de ouro, o motor que faz tudo acontecer, o treinamento. Vamos lá. Primeiro ponto. Por que a gente está batendo tanto nessa tecla de equipe? Simples, porque fingir que a colaboração não importa tem um preço. E olha, esse preço é bem alto. A diferença é da água para o vinho, sabe? De um lado, com equipes que funcionam, o que se vê é a produtividade lá em cima, mais lucro e a galera querendo ficar na empresa. Agora, do outro lado, uma gestão ruim é a receita para o desastre. Produtividade no chão, gente desmotivada e meta que nunca é batida. Tá, mas vamos sair da teoria e ir para a prática. Quais são os efeitos concretos, aqueles que doem no bolso e no dia a dia da operação? Agora, se liga nesses números. Uma pesquisa da EDB botou na ponta do lápis o tamanho do estrago. Quase 41% das empresas com gestão de equipe ruim simplesmente não batem as próprias metas. E coladinho, com 37,5%, vem a desmotivação da galera, que é aquele veneno silencioso que vai minando tudo por dentro. Beleza, agora que o risco ficou claro, vamos para a distinção mais fundamental de todas. A gente precisa entender, de uma vez por todas, a diferença entre um grupo e uma equipe. Uma equipe de trabalho de verdade não é só gente junta. A palavra mágica aqui é interdependente. Significa que o sucesso de um depende do sucesso do outro. Todo mundo divide as responsabilidades, as metas e o mais importante, os resultados. E essa tabela aqui, ela deixa tudo super claro. Num grupo, cada um tem sua meta, sua responsabilidade. A sinergia, se existir, é neutra. Já na equipe, a conversa é outra. As metas são de todo mundo, a sinergia joga o resultado para cima e a responsabilidade é de cada um e do time todo. O foco muda do eu para o nós. Certo, já entendemos o que é uma equipe. Mas como é que se constrói uma que realmente dá resultado? É aí que a gente precisa falar de estrutura e de métricas. É a base de tudo. E vale lembrar que não existe um formato único de equipe, né? Tem as mais clássicas, as funcionais, mas também tem as interfuncionais, que misturam áreas, as autogeridas, as equipes de projeto com começo, meio e fim, até força-tarefa para resolver um problema específico. E essa mudança de grupo para a equipe não acontece do dia para a noite. Existe uma jornada, uma curva de performance. Começa com um grupo de trabalho onde cada um está por si. Pode passar por uma fase de pseudo-equipe, que interage, mas sem foco. Aí vira uma equipe potencial, que começa a sonhar junto, até se tornar uma equipe real, com compromisso. E o topo da montanha é a equipe de alta performance, onde o foco é total no resultado e no crescimento de todo mundo. E como é que a gente sabe em que ponto dessa curva uma equipe está? A gente não adivinha. A resposta, claro, está nos dados. A gente precisa de indicadores de performance, os famosos KPIs, para medir esse avanço de um jeito objetivo. E que tipo de indicador? Bom, aí depende da missão do time. Para vendas, pode ser a taxa de conversão. Para atendimento, o tempo médio de resposta. Para um projeto, o comprimento de prazos. E dá até para medir a satisfação da própria galera. O lance é medir o que realmente faz a diferença para aquele time, sabe? Muito bem. Agora a gente chega no coração do nosso papo. Já temos a definição, a estrutura, as métricas, mas o que faz essa máquina andar de verdade? Treinamento. É aqui que a gente separa a autonomia que gera resultado da pura e simples sabotagem. Presta muita, mas muita atenção nessa frase aqui. Dar autonomia para quem não tem treinamento é sabotagem. É forte, né? Mas é a mais pura verdade. Dar liberdade para alguém que não está preparado não é empoderar, é armar uma cilada. A boa intenção vira um problemão. Pensa assim, ó. A estrutura e as métricas são como o chassi de um carro de Fórmula 1. Super importante, dá a forma, a direção. Só que sem motor, o carro não vai a lugar nenhum. O treinamento é esse motor. É a potência que empurra a equipe na direção certa. E para fazer isso do jeito certo, não tem segredo. É seguir um passo a passo. Primeiro, o diagnóstico, para entender o que o time realmente precisa.
Depois, o planejamento, para definir o que e como ensinar. Aí vem a aplicação, que é botar a mão na massa. E por último, e talvez o mais importante, a avaliação, para ver se o treinamento realmente mudou o jogo. Pular uma etapa dessas é pedir para dar errado. Então, para a gente amarrar as ideias principais de hoje. Equipes que funcionam botam dinheiro no caixa. Grupos que não funcionam queimam dinheiro. O que define uma equipe de verdade é a sinergia, não o crachá. Estrutura e métricas são o mapa da mina. E o mais importante de tudo, sem treinamento, dar autonomia é um risco gigantesco. E para fechar, fica a provocação. Pensando no dia a dia, a empresa está de fato investindo para preparar as pessoas para a autonomia que ela cobra? Ou será que, mesmo sem querer, está praticando uma sabotagem disfarçada de empoderamento? A resposta para essa pergunta pode ser o começo de uma baita transformação.